Olá a todos, eu me chamo Nicole, sou aluna da segunda série do Colégio Embraer de Botucatu e sou uma das professoras de português do cursinho Voo e Alto. E o tema da aula de hoje é preposição. Então acompanhe o vídeo para aprender. O que seriam exatamente as preposições? As preposições são palavras invariáveis, ou seja, não sofrem alteração em gênero, número ou grau, que podem ser usadas para ligar um termo a outro ou uma oração a outra, de forma que elas complementam seus sentidos. Então, um termo complementa o sentido do outro. As preposições podem ser classificadas em dois grupos: preposições essenciais e preposições acidentais. As preposições essenciais são aquelas que sempre vão exercer a função de preposição, ou seja, elas sempre funcionam como preposições. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Alguns exemplos do uso de preposições essenciais são: eu espero por você, em que por é a preposição, e muito obrigada a todos, em que a é a preposição. Já as preposições acidentais são palavras que pertencem a outras classes de palavras, ou seja, elas não são classificadas como preposições, mas elas podem ter essa função. Por exemplo, afora, conforme, consoante, durante, exceto, menos, salvo, segundo, entre outros. Alguns exemplos para preposições acidentais são: estive trabalhando durante a noite, em que durante é a preposição acidental. Organize os arquivos conforme modelo, em que conforme é a preposição acidental. Além disso, também temos as locuções prepositivas. As locuções elas podem ser de várias classes de palavras, então elas podem ser locuções adverbiais, locuções adjetivas, locuções verbais, entre outras. E elas são compostas de duas ou mais palavras que apresentam função de preposição. No caso das locuções adverbiais, locuções verbais, serão duas ou mais palavras que têm a função de advérbio, de verbo, conforme for a locução. Na locução prepositiva, a última das palavras da locução sempre vai ser a preposição. Então, alguns exemplos: abaixo de, acima de, acerca de, em volta de, ao invés de, entre outros. As preposições podem se unir a outras palavras, e isso pode ocorrer por meio da combinação e da contração. Na combinação, não ocorre redução da preposição e nem uma mudança fonética. Então, por exemplo, a junção da preposição a mais o artigo o forma a preposição combinada ao. Então, é basicamente a junção do a e do o, e não tem mudança na estrutura nem na sonoridade da palavra. E a outra forma das preposições se unirem a outras palavras é por meio da contração, em que a preposição ela é reduzida e ocorre uma alteração fonética. Então, por exemplo, a preposição em mais o artigo a forma a preposição contraída na. Então, ocorre uma mudança fonética para formar a preposição na, com a perca do som da preposição em. E um outro exemplo é com a junção da preposição a com o artigo a, que forma o a com crase, já que ocorre essa contração do artigo a com a preposição a, formando uma única preposição a, que deve ser demonstrada pela crase. As preposições, quando são analisadas fora de um contexto, não apresentam sentido próprio, mas dentro das frases elas podem estabelecer uma grande variedade de relações semânticas, relações de sentido. Então, por exemplo, causa. Ela estava chorando de dor. A preposição de é uma preposição de causa e ela demonstra a causa dela estar chorando. Então, ela estava chorando de dor. Companhia. Vou com ele. Então, a preposição com é uma preposição de companhia. Expressa a companhia, que seria ele. Destino. Eles estão viajando para outro estado. A preposição para, uma preposição de destino, que seria o outro estado. Finalidade. Saiu mais cedo para não se atrasar. Para seria a preposição de finalidade. Então, mostra a finalidade dele ter saído mais cedo, que seria não se atrasar. Lugar. Elas moravam em Minas Gerais. A preposição em, uma preposição de lugar, e aí o lugar que ele mostra é Minas Gerais.
Origem. Essas roupas vieram da Europa. A preposição da, uma preposição de origem, e a origem das roupas, a Europa. Posse. Esta roupa é da minha irmã. Da é a preposição de posse, então mostra essa posse em relação à minha irmã. Tempo. Ele viveu aqui por mais de 2 anos. A preposição por é uma preposição de tempo, e aí o tempo marcado seria mais de 2 anos. Então, as preposições, elas podem ter vários sentidos. Aqui são só alguns listados, mas existem muitos outros, mas esses são os principais. Agora, vamos praticar a matéria com os exercícios. No exercício 1, ele fala: das alternativas abaixo, a preposição que indica uma relação de causa é A. Muitas pessoas morreram de fome. B. Estive com meus pais no final de semana. C. Nessa aula falaremos sobre a questão ambiental. D. O professor pediu para fazer o teste à caneta. E. Ouvimos a notícia pelo rádio. A alternativa correta é a letra A. Muitas pessoas morreram de fome. Então, a relação de causa ela é expressa pela preposição de, que ela indica o motivo pelo qual as pessoas morreram, que seria de fome. Nas outras alternativas, temos que a preposição com, ela expressa companhia, que seria meus pais. A preposição na alternativa C, a preposição sobre, expressa assunto, que seria sobre a questão ambiental. Na alternativa D, a preposição a expressa instrumento, que seria a caneta. E na alternativa E, a preposição pelo expressa meio, que seria pelo rádio. Exercício 2. Todas as orações abaixo apresentam uma preposição de modo exceto. Alternativa A. Os estudantes estavam em fila. Alternativa B. O representante de sala foi eleito por votação. Alternativa C. Estava estudando com muita atenção. Alternativa D. Trata os clientes com educação. Alternativa E. Cortou a carne com uma faca afiada. A alternativa correta é a E. Então, por quê? As preposições de modo são aquelas que indicam a maneira pelo qual é realizada alguma ação. Então, nos exemplos, em fila, por votação, com muita atenção e com educação, são os modos pelo qual foram realizadas as ações. Então, nas alternativas acima, a única que representou um outro tipo de preposição é na letra E, porque daí ela indica a preposição de instrumento, que foi utilizada para realizar a ação, que seria com uma faca afiada. O instrumento seria a faca. Então, a preposição expressa instrumento e não modo. Questão 3. Número 1. Ele é especialista em comunicação e marketing. Número 2. Comprei a passagem de ônibus, R$20. Número 3. Estamos 5 km de Manaus. As preposições que preenchem corretamente as lacunas são: alternativa A, de, por, a. Alternativa B, de, a, em. Alternativa C, em, por, a. Alternativa D, em, a, desde. Alternativa E, a, desde, a. A alternativa correta é a letra C. Então, as lacunas, elas são preenchidas de maneira correta com as preposições em, por e a. Então, a frase de número 1 ficaria: ele é especialista em comunicação e marketing. Daí, a preposição em é uma preposição que indica especialidade. Na frase de número 2, ficaria: comprei a passagem de ônibus por R$20, que seria a preposição por indica o preço, que seria R$20. E na frase de número 3, estamos a 5 km de Manaus. A preposição a, ela indica a distância de Manaus, que seria 5 km. Questão 4. Algumas preposições sofrem contração ou combinação com algumas palavras variáveis. A respeito disso, assinale a alternativa correta. A. Aonde, a mais onde, tipo de contração. B. Deste, de mais este, tipo de combinação. C. Nisso, em mais isso, tipo de contração. D. Aos, a mais os, tipo de contração. E. A mais a, tipo de combinação.
A alternativa correta dessa questão é a letra C. Então, como já foi visto, as preposições elas podem sofrer combinação ou contração. Quando elas são combinadas com outras palavras, elas mantêm a sua estrutura e não apresentam perda de elementos fonéticos. Já quando elas apresentam alterações na estrutura e na fonética, são as chamadas contrações. As alternativas A e D apresentam tipos de combinação, porque elas não sofrem uma alteração estrutural nem fonética. Já as alternativas B, C e E apresentam tipos de contração, porque elas mudam a sua estrutura e também a sonoridade. E aí, no caso da letra C, ela está correta porque ela coloca justamente a contração. Então, a preposição nisso é a junção da preposição em e do pronome isso, que daí juntando vira nisso e perde esse som da preposição em. E essa foi a aula, espero que tenham entendido o conteúdo e muito obrigada pela atenção. Bons estudos e até a próxima!